Mais que um bate-papo, eu tenho aqui a honra de ter uma aula. E será uma aula importantíssima. Hoje eu vou bater um papo com um professor, com um amigo, com alguém que eu tenho uma admiração gigante. E eu trouxe, lógico, papel, caneta e chocolate. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem o privilégio de estar com o professor Sérgio Davi e falar de um assunto que vai render muito insight, muita instrução e que vai fazer a gente não só economizar, mas ganhar dinheiro. E aí eu tenho a honra de apresentar a vocês, professor Sérgio Davi. Primeiro, obrigado por estar aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer, né, estar aqui com o Salatiel, um amigo de muitos anos, né? A gente se conhece há bastante tempo. Verdade. E ser tratado dessa maneira é mais honroso ainda, né? A honra é toda minha. Eu me considero uma pessoa muito simples, né? Então, estamos aqui para ajudar as pessoas, né? Com certeza. Se a gente puder passar um mínimo de conhecimento que ajude uma, duas, três pessoas, já terá sido válido estar aqui, né? Com vocês, com a equipe, com todo mundo aqui para fazer um trabalho legal. A humildade em pessoa. Você vai ver o conteúdo daqui para frente, fazer a paz, vai voltar. O bom é que quem vai assistir, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok, vai ter a oportunidade de voltar, de anotar, vai ter o contato dele, vai ter as redes sociais, vai poder consultar, marcar um bate-papo, porque sem dúvida será extremamente importante. Mas bora lá, quem é o professor Sérgio? Onde é que o professor Sérgio nasceu, né? Me explica um pouco, apresente-se mais para o público. Eu disse a Salatiel que apesar de uns 7 podcasts, né? Mas como ele não gosta de número ímpar, né? Então, vamos para 8. Vamos para 8, né? vamos para 8. Né? Na realidade, 64, né? Eu nasci em 13 de julho de 64. Agora em julho completo 60 anos, né? Muita gente diz que a carcaça por fora tá arrumadinha, mas por dentro tem uns... Tá melhor ainda. Uns probleminhas, né? Que a gente vai falar mais tarde. Nasci em Salvador, né? Tenho... Da minha terra. 2 irmãos, um faleceu em janeiro, o irmão do meio, né? Uma irmã mora em Tapetinga, meu pai mora em Salvador, tenho uma irmã em Salvador, minha mãe mora em Tapetinga com minha irmã. Então, assim, a gente foi andando por aí, né? Eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Uma menina, a primeira de 34 anos, formada em comunicação pela UESC e mestrado em linguagens e representações. O irmão dela, de 31 anos, são os 2 do primeiro casamento, formado em administração. Depois me separei, casei de novo. Tenho um menino de 26 anos que é formado em biomedicina, mestrado em microbiologia, doutorando em microbiologia. Não sei esses meninos saíram. Esses meninos que estudam demais, puxou o pai. E aí estou casado agora com Soraya, 18 anos, graças a Deus. Tenho uma menina de 13 anos, né, que estuda no ensino fundamental. E de estrada tem aí 40 anos de carteira assinada, né? Eu comecei a minha primeira carteira assinada foi em julho de 84. Mas eu tinha um ano de idade. Sou de 83. É novinho. Então a gente começou a trabalhar com 11 para 12 anos como entregador de marmita. Minha mãe fazia marmita, eu entregava marmita. Então a logística já começou ali, né? Ah, que legal. Entregando, estudava de manhã e fazia isso. Com 12 anos, 12 aos 14, eu trabalhei em loja de material, lojas de roupas e numa empresa de comércio exterior que importava produtos. Então, eu costumo sempre dizer aos alunos assim, às vezes a gente vai trabalhando ao longo da vida em lugares que a gente acha que a gente não vai fazer aquilo no futuro. E já ali é uma perninha do que você vai ser no futuro. Sim, sim. Né? Eu queria fazer engenharia civil, porque eu comecei... 81, 82 eu estudei na antiga EMARC, hoje Ifibaiana em Uruçuca, porque eu queria seguir engenharia civil, né? Mas, infelizmente, não deu. Tentei 2 vezes na UXAL, em Salvador, e fui seguir outros caminhos. Como nas obras que eu trabalhava, eu acabava gerenciando as obras, acabei seguindo para administração na UESC. Então, é onde eu estou hoje, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. De Salvador... Veio para Ilhéus. Salvador, 1980 eu vim para Ilhéus, a minha família se separou, eu vim para Ilhéus. Estudei na primeira turma do Colégio Vitória, né? Sim.
que se você Colégio tem a intenção referência de aqui. trazer os prefeituráveis, já está trazendo os prefeituráveis, você vai trazer um desses prefeituráveis. Já Foi esteve com a gente. Esteve com a gente. na primeira turma, né? Sim. A gente não pode falar o nome, Pode sim. né? Pode. Porque Tá vai à revelar a vontade. idade, né? Ah, Então, então não revela não, porque vai que esse povo não queira, né, revelar a idade. né? Entendi. Mas somos colegas da primeira turma, a prefeiturável, que eu gosto muito, é uma pessoa que eu admiro muito. E depois eu fui para a Imark Uruçuca, porque a família tinha muita dificuldade, eu não queria ser um peso ali, mais um, né? Perfeito. E aí eu fui para a Imark, estudei 81, 82 na Imark e já saí de lá trabalhando. Depois fui para Salvador, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada na primeira empresa, Em Salvador. em Salvador, julho de 84. Antes desse período, eu costumo brincar que eu fui garoto de programa, né? Eu fazia muitos programas... Peraí. Respira, porque isso daí é Ibope. Eu fui programador. Ah, tá. Programador de computador. Salvador, né? Ilhéus voltou para Salvador, virou garoto de programa, eu já estava aqui Então, tentando. naquela época, que nem se Quais falava... linguagens? Linguagem Assembler, Pascal, As mais C++. difíceis também, né? é. Eu conheço um pouquinho dessa parte, não é tão fácil elas, não. Então, eu comecei um pouco também nessa área. Eu desenvolvi programas para as empresas de engenharia que eu trabalhava. Então, por exemplo, o sistema viário do Hospital Geral do Estado, em Salvador, ali na Base da Gama, eu ajudei a projetar. Perfeito. Né? O sistema viário da CEAS do Rio Vermelho, eu ajudei a projetar. Sim, então, sim. eu achava que ia para o caminho da engenharia. Mas essas obras, eu trabalhei em diversas empresas até 88, eu acabava gerenciando a parte de compras, a parte de pessoal, a parte logística e, digamos assim, acidentalmente, vamos botar entre aspas, eu ia caindo nessas áreas por ser uma pessoa organizada, uma pessoa metódica, né, bem cartesiano, então eu acabava fazendo isso, né, gerenciando as equipes, cuidando das equipes, de compra, de levar material, de trazer material. Meio assim, sublimarmente, a logística estava começando a me puxar. Entendi. Aí quando o senhor volta para Ilhéus, aí o senhor já volta trabalhando CLT ou já voltou? Não, desde 84, sempre CLT. Eu, agora, né, da saída da faculdade de Ilhéus, é a primeira vez que eu estou em seguro-desemprego em 40 anos de trabalho. E aí optou em empreender? Eu já vinha empreendendo já há um tempo. Eu digo assim, que eu saía de uma empresa e entrava em outra. Sim, sim. Eu não fiquei tempos desempregado. Sim, entendi. Basicamente, era saindo de uma empresa e entrando em outra. Então, quando eu voltei para Ilhéus em 86, com o objetivo de fazer um curso superior, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Ilhéus, né, em 86, trabalhando na empresa de engenharia, e já no curso de administração, eu passei no programa de trainee da Cargill, né, em novembro de 88, se não me falha a memória. E na Cargill eu acabei trabalhando no estoque, no recebimento de matéria-prima, na área de compras. Passei por diversas áreas dentro da Cargill. Fiquei 7 anos e pouco na Cargill. E como eu tinha uma habilidade informática grande, acabei assumindo a área de supervisão de informática na Cargill. Fui responsável por toda a estruturação das 7 filiais, né, com instalação de sistema, processamento online. Quando ninguém falava ainda em processamento entre filiais, a gente já desenvolvia programas para poder fazer o processamento entre filiais. E fiquei nessa área, depois fui para a antiga Baiatec. Né? Era meu sonho trabalhar na Biotech. Eu vim para Ilhéus porque eu queria trabalhar na Biotech. Mas quando cheguei, supervisor de PCP, né? Planejamento e Controle da Produção, que cuida dessa parte de pegar o que vendas quer vender, associado com o que tem que se comprar, o que tem que se produzir e entregar o produto acabado. Perfeito. E aí a Mucambo me chamou para trabalhar lá, fui supervisor de importação e exportação da Mucambo, importava de diversos países, depois assumi a logística das 2 fábricas. Aí depois fui para uma outra empresa, Codo BR, aí fui andando. E né? como chegou a parte de professor, né, da faculdade? Era um sonho? Em 94, vou fazer as contas direito, porque é tanta coisa assim na cabeça, né? Em 2004, eu queria fazer uma especialização em logística, e não tinha aqui na região. Só tinha em Salvador, e a melhor era a Unifax, o MBA em logística na Unifax. Aí eu disse assim, ó, sabe uma, vou embora, vou para Salvador. E aí fui trabalhar em Salvador, estudar, fazer o MBA, a especialização em logística, e fui para Salvador.
No caso logística, ele não tem graduação, ou tem graduação? Hoje tem tecnólogo em logística. Entendi. Mas São aí 2 anos e meio. o senhor fez o quê? Eu Administração? fiz administração, bacharel em administração. Hoje eu sou administrador porque eu tenho um CRA. É a diferença entre bacharel e administrador, né? Sim, E especialista em logística empresarial. Pela perfeito. Unifax. Vamos falar um pouco sobre logística? Bora. O que é logística? Mas você fez uma pergunta aí que eu acho interessante de responder. Bora, vamos lá. Vamos voltar. Quando eu estava em 2007, algumas faculdades estavam buscando profissionais Sim. com experiência que quisessem dar aula. Foi aí que eu vi uma oportunidade. Eu digo, poxa, eu tenho bastante experiência, por que não? Então, comecei a dando aula de logística em cursos técnicos em Camaçari. Na época, a gente morava, eu e Soraya, a gente foi morar em Camaçari. E logo depois, a Unifax me chamou para ser tutor, né? Tutor online, depois tutor presencial. Então, eu comecei na docência superior por conta dessa oportunidade. Que as faculdades estavam buscando profissionais que não fossem só docentes, mas Sim. que tivessem uma carga de experiência para a docência. Entendi. Aí foi onde eu comecei e estou até hoje, né? Saí da faculdade, aliás, recentemente, mas continuo ministrando cursos, palestras, então não saí da área e não tenho intenção de sair. Gosta de dar aula? Gosto. O dar Missão? aula faz com que você seja sempre se atualizando. Sim. Isso não tem jeito. Você tem que estar sempre se atualizando, sempre lendo, sempre estudando. Então, é uma coisa que eu gosto. Então, até o dia que Deus quiser. Então, perfeito. Respondido por que professor Sérgio Davi? Por que professor Sérgio Davi? E por que logística? O que é logística? Vamos explicar pra gente o que é logística primeiro. Muita gente acha que logística... Duas coisas que acontecem muito. É quem trabalha em loja. Sim. São duas Não é coisas logista. diferentes. Logista, né? Isso acontece, Sim. essa pequena confusão, normal. E muita gente acha que logística só é frete. O carrinho do frete. Né? A logística é transporte, a Do logística ponto é A ao frete, ponto B. né? Então não é só isso, né? A logística, a razão, né, coincidentemente, a gente chama de deucidência, hoje, dia 6/6, está aqui falando sobre logística, dia do profissional de logística. Perfeito. É Excelente decorrente, observação. né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial terem feito a invasão nas praias da Normandia da França para combater o nazismo que já estava dominando a Europa inteira. E esse dia foi um dia extremamente importante, porque houve, né, uma logística muito grande. A logística em si nasceu, digamos assim, na época da Segunda Guerra Mundial. A movimentação de tropas, a movimentação de munições, de mantimentos, né? Então, a logística nasceu muito nessa organização. A logística, na realidade, já existe há muito tempo, né? Eu costumo dizer assim, desde a época da Arca de Noé, onde houve um prazo para ser feito aquela arca, onde havia material, onde havia pessoas, onde havia prazo e havia objetivo. Então, Sim. a logística já está aí há muito tempo, né? Perfeito. Um outro exemplo da história, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Como é que os caras saíram de lá da Europa para vir para cá, né, sem ter GPS, sem ter mapa, sem ter um monte de coisa? Então teve que ter toda uma logística de material, de pessoas, de água, de quantidade de comida para chegar num destino. Então a logística está impregnada há muito tempo. Pegando esse exemplo, quando, segundo uma parte da história, Pedro Álvares Cabral monta a sua equipe para ir para as Índias. Né? Ele ia para a Índia, mercado das Índias, e aí chega ao Brasil. Foi um erro de logística? Como foi isso? O senhor que é o nosso professor, nos ajude a entender isso. Eu não sou professor de história, mas para mim isso é um dos maiores papos furados que tem, né, na história. Professor da quinta série, eu quero minha nota de volta. Né? Tá? Então, sobre isso, estou avisando logo. Na realidade, já isso aí é interessante até chamar um professor de história, né? Porque eu não posso estar falando por um professor de história. Já se sabia que existiam terras aqui. Tanto que o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, que dividiu esse lado aqui é espanhol e esse lado é português, foi feito antes da vinda de Cabral para cá. Então, como é que foi feita a divisão de um lugar se não sabia que aquele lugar existia? Né? Piratas e outros navegadores já tinham feito mapas dessa área, pela costa, lógico,
Então, Cabral veio para cá, não foi porque ele Não pegou foi um uma erro de tormenta, logística. Não foi logística, não. Não, né, ele já veio para cá, digamos assim, eu vou por esse caminho aqui, não sei onde é que eu vou chegar, mas o caminho é esse. Então, Entendi. essa história de dizer que foi um acidente de trânsito não é bem por aí, É não. por isso que eu vou conversar com quem entende. Já se sabia da existência de terras aqui. Deixa eu pegar algo que é. Vamos pegar do pessoal profissional. Quando o senhor citou o exemplo da Arca de Noé, né? Que já começou ali já tem ali uma evidência de logística para se fazer a arca, de buscar o material, tinha um prazo para ser feito, um objetivo para ser feito, né? Como deveria ser feito. E a gente tá falando de organização, tá? Eu vou pegar o lado pessoal. E aí já vou começar a dar aquela apertadinha que se você não sabe que eu vou buscar sempre essa resposta. É possível alguém que é desorganizado na vida pessoal ser bom numa logística empresarial? Duvido muito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Certo. coisa, né? Logística é lógica. Lógica, matemática, raciocínio, cálculo. Certo. Pura lógica. Se é lógica, ela é cartesiana. É sim ou não. É branco ou é preto. Tá? Essa história de dizer, não, a logística tem muitas entremeios. Não. A logística é aquilo e acabou. A gente Perfeito. trabalha muito com fatos e dados para a tomada de decisão. Sim. Essa questão de dizer que uma pessoa é desorganizada na vida pessoal, ela vai conseguir ser organizada na vida profissional, depende de uma série de fatores. Normalmente não dá certo. Você precisa ter um mínimo de organização mental para trabalhar em logística. Uma pessoa que é muito desorganizada mentalmente, dificilmente ela vai se dar bem em logística. Logística é aquela coisa assim, tanto que é um dos temas um dos conceitos que eu gosto, que é o lugar certo para cada coisa, né? O produto certo, na hora certa, no lugar certo, no peso certo, na quantidade certa, no endereço certo, para o cliente certo, no preço certo. Ou seja, tem que estar tudo encaixadinho. Funciona 100%? Não, mas tem que ser assim. No seu caso especificamente, a gente tem que criar meios de fazer com que haja esse controle. Da mesma maneira que um empresário pode fazer. Por exemplo, lá em casa, Soraya comprou na mão de uma pessoa lá que ela conhece uma casinha que tem uns ganchinhos para botar as chaves. Então, todas as nossas chaves de carro, de casa, a gente pendura ali, que é na saída para a porta de saída. Então, já tem que estar ali. Primeira dica. Não tem o que fazer, né? Então, por exemplo, você organizar suas coisas em casa, documentos, tem uma pasta para documentos, um gaveteiro onde você coloca ali as contas de água, de luz, de telefone, contas a pagar, uma pasta de contas a pagar, uma pasta de pendências. Você pode fazer isso, Essa organização essa doméstica, organização tranquila, tá? o que ajuda na logística de Sim, né? Não precisa, domesticamente, você separar a sua gaveta de cueca por cor e por tipo e por Aí já é marca. toque. Aí já é demais, né? Mas por que a gente está dando esse exemplo? Na vida profissional, o empresário ele tem que ter um mínimo de organização. Senão, embola. Né? Seja no seu controle de estoque, seja no seu controle financeiro. Se ele for uma pessoa desorganizada, o negócio tende a ficar desorganizado. Entendi. Tende a ficar. Não quer dizer que vai ficar. Né? Tendo em vista que a empresa é a cara do seu dono, e tendo em vista que quando a gente pega um líder de uma empresa desorganizada, normalmente os seus liderados também tendem a seguir isso. Isso atrapalha na logística da empresa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aperte, vai. Né? Existe um conceito muito interessante nessa questão, assim. A gente olha para uma pessoa, a gente sabe se ela vai conseguir trabalhar com a logística ou não. Pelo caminhar dela e pela maneira como ela conduz as coisas. Então, uma pessoa que é muito lenta, não dá para trabalhar em logística. Uma pessoa lenta no pensar e lenta no trabalhar. Não quer dizer que aquela pessoa seja um mau trabalhador. Sim. Não. Tá? Mas a logística é uma dinâmica intensa. Ou seja, você tem que estar pensando em várias variáveis ao mesmo tempo.
Você tem que estar sempre antenado em tudo que está acontecendo sistematicamente. Você tem que pensar no caminhão que está na estrada, que hora ele vai chegar na doca, se a doca está livre, se tem pallet para descarregar, se tem espaço no estoque para receber aquela mercadoria, se tem pedido que está em produção, dependendo daquele material, se já passou pelo controle de qualidade. Ou seja, a gente está com isso na cabeça o tempo inteiro. Então, a pessoa que é lenta no pensar e lenta no agir, não dá para trabalhar em logística. Então, é difícil você dizer assim, pelo dono, é pelo processo, tá? Pelo processo mesmo. Então, imagine você chegar numa loja de autopeças e perguntar ao vendedor, tem borracha de vedação para a porta traseira do Kwid? A minha tá rasgada, eu tô dando esse exemplo. Sim. Aí o cara diz assim, deixa eu ir ali ver. Ele não perguntou que ano era o Kwid, qual era o modelo do Kwid, não perguntou nada. Aí ele vai adentro e volta. Tem. Sim. Quanto é? Qual é o modelo? Quer dizer, aí ele volta de novo, ou seja, perdeu tempo ele, perdeu tempo eu. Então, quando alguém vai contratar alguém para a área de logística, a gente sempre recomenda pessoas que tenham essa, eu costumo dizer, visão espacial tridimensional, ou visão sistêmica, como alguns autores colocam. Sim. Que é a pessoa ter a capacidade de enxergar dimensionalmente, sistemicamente todo o processo. Normalmente, quem mais se dá bem na logística? Homem, mulher ou não, isso é um equilíbrio? Não. Porque tem aquela ideia questão. Que a mulher pensa e faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela teria maior facilidade na logística ou não? A mulher tem uma capacidade de enxergar tridimensionalmente. Sim. Né? Já que facilita. Comprovado aí cientificamente. O gênero masculino tem uma capacidade de enxergar e de pensar bidimensionalmente, ou seja, em duas direções. Sim ou não, branco ou preto, e por aí vai. É da característica masculina. Sim. Tá? Não quer dizer que pode ou que não pode. Existe uma diferença, talvez, na racionalidade. O homem é muito mais racional do ponto de vista de tomada de decisão. A mulher, por ter uma visão tridimensional, ela pensa em várias variáveis que podem ser para aquele processo. Mas para a logística independe. A única diferença que a gente chama atenção em logística é na carga de peso. Né? A legislação fala em 25 quilos com suporte para lombar. Então, tanto a mulher pode pegar quanto o homem pode pegar. Tá? Sim. Mas o trabalho braçal da logística, normalmente a gente coloca homens. Porque tem dias que você carregar 6, 8 caminhões num dia é um trabalho desgastante, né? Entendi. Bem puxado. Não quer dizer que a mulher não possa, mas normalmente a gente coloca trabalhador masculino nessa área, tá? Mas não tem nenhuma relação que pode ou que não pode. No caso de uma empresa médio, grande porte, é interessante ter uma gestão interna de logística ou uma consultoria já resolve? Muitas empresas médias, grandes, preferem contratar empresas terceirizadas para fazer a gestão da logística. Já empresas médias, pequenas, tem alguém de logística dentro. Tá? Mesmo empresas grandes, às vezes tem um departamento de logística, um setor de logística, tem um gerente, tem um diretor, tem um supervisor. É comum, tá? Várias empresas têm. Já outras empresas têm uma centralização em um local, talvez uma cidade maior, São Paulo, né? E nas unidades no Brasil tenham apenas uma pessoa para poder fazer aquele meio de campo. Isso. Agora, empresas pequenas é muito difícil você ter um setor de logística dentro da empresa. Às vezes uma pessoa faz a compra, recebe, estoca, entrega, despacha, faz tudo sozinho. Qual o risco de uma empresa se tornar inobservante no dia a dia, na questão da logística da empresa? Qual o risco que ela corre? De ela não observar esses aspectos? O primeiro que a gente vê muito, os dois primeiros, a questão caixa e a questão estoque. Contabilmente, estoque é ativo e ativo é caixa, é dinheiro. Sim. Então, muitas empresas não observam isso. Vão comprando e é comum você ver, por exemplo, loja de material de construção. Você chega na loja de material de construção, principalmente lojas médias, pequenas, tem um monte de coisa ali dentro. E aí você fica se perguntando, por que tem tanta coisa? Né? Será que a pessoa sabe tudo que está aqui? Quanto tem de dinheiro aqui? Eu fui fazer uma visita a uma empresa de material de segurança, ele tinha uma loja de material de segurança, e eu fiquei assustado com a quantidade que tinha estocada em cima, não era nem na loja. E eu perguntei a ele, tem seguro?
Ele não. Eu cheguei, você tem quanto de estoque aqui em cima? Ele é uns 120 mil, 150 mil. E sem seguro, não precisa não. Quer dizer, essa é uma visão comum. A pessoa às vezes não sabe quanto de dinheiro tem ali no seu estoque. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente observa. A empresa não ter essa preocupação com o caixa, dinheiro e com o estoque. E às vezes compra muito mais do que precisa. Isso pode quebrar uma empresa? Pode, sim, com certeza. Muitas empresas deixam de fazer algo que os sistemas mais simples hoje têm, que é o cálculo de giro de estoque e cobertura de estoque. Vou falar de 3 coisas assim rápidas, né? Já que eu acredito que você vai me perguntar alguma coisa sobre estoque. Sim. Estoque de segurança, né? Que o exemplo mais simples que eu dou é papel higiênico em casa. A gente raramente fica sem papel higiênico em casa, né? Então é o estoque de segurança, quando chega ali 3, 4 rolos, você já vai e compra. Dando um exemplo super simples. Então, estoque de segurança é para cobrir aquela situação de uma chuva, de uma estrada interrompida, você tem que ter um estoque que cubra um determinado período. O giro de estoque é aquela capacidade que a mercadoria tem de girar em um período. Quanto mais gira, melhor. Depende. Se for amortecedor de avião, se está girando muito, alguma coisa está errada. Né? Entendi. Se for aquele refrigerante que eu chamo de veneno preto gelado gostoso, se gira pouco, alguma coisa está errada. Entendi. Então, o giro vai lhe dizer, é um indicador do que está acontecendo. Se está girando pouco, um produto que é para girar muito, alguma coisa está errada. Se está girando muito e é para girar pouco, alguma coisa está errada. E o outro ponto que eu considero muito importante é a cobertura de estoque, que é muito comum as empresas pequenas, médias, pequenas, né, micro, pequenas e médias, terem uma quantidade de item em estoque para 3, 4, 5 meses. E quando o fornecedor dela entrega com 15 dias. Então, por que eu preciso ter tanto estoque se o meu fornecedor entrega com 15 dias? Isso é dinheiro parado. Isso entraria numa estratégia de logística eficiente? Sim. Uma coisa que a gente tem observado, Salati, ao longo dos anos, é que os pequenos negócios, apesar de ter vários cursos, o Sebrae está aí oferecendo vários cursos, né? Sinal. Vários cursos gratuitos na internet. Hoje a internet tem aí N cursos, N empresas com certificação, enfim, e as pessoas continuam cometendo erros dessa natureza. Então, ou seja, se eu posso ter uma eficiência e não busco como melhorar essa eficiência, a tendência é que eu esteja perdendo dinheiro. Eu posso achar que estou ganhando e, na realidade, eu estou trocando dinheiro ou perdendo dinheiro. Tá? Como é que eu faço isso? Ou eu vou buscar apoio de alguém que possa me ajudar, no caso, a gente sempre recomenda o Sebrae, ou um consultor especializado na área, ou eu vou contratar alguém que tem esse conhecimento para me ajudar internamente. Aí entra a questão do custo, né? Eu tive uma situação a gente foi fazer um trabalho numa loja de material de construção Nelson Costa, onde a pessoa estava perdendo em torno de R$ 5.000 por mês em perda de material. Aí eu cheguei para ele, se você contratar um empregado, pagar salário mínimo só para ele controlar seu estoque, você vai ter um custo mensal de uns R$ 2.500 e vai ter essa redução, além de fazer outras coisas. Ah, não vou contratar ninguém para colocar aqui, não, só para fazer isso. Quer dizer, prefere perder 5 mil. Então ele prefere continuar perdendo 5 mil por mês. Eu estou dando um exemplo assim bem Sim, simples, tá? Que muita gente não contabiliza isso, essas perdas que aparentemente são pequenas na visão do empresário, que ele somando no ano dá um grande 5 mil, nesse caso aí, daria 60 no mil, ano. sem falar que 60 mil direto, né? Se ele tivesse reinvestindo esses 5 mil, poderia estar uma perda aí de pelo menos de 100 mil? Se ele tivesse reinvestindo e comprando... A depender do tamanho da empresa, digamos assim, do porte da empresa, do que ela fatura anualmente, sim, porque ela deixa de ganhar. Tem uma coisa que os autores falam, e eu falo muito, que é a perda de dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, aquele dinheiro que você deixa na sua carteira, ele perde valor de um dia para o outro. Sim. Fato. Né? Então, a mesma coisa acontece com a empresa. Se eu estou com material em estoque, a cada dia que passa que eu não vendo, eu estou perdendo dinheiro. Sim. Quando a gente fala de dinheiro, eu tenho muito cuidado assim, em falar de dinheiro. Eu tenho visto muita coisa na internet falando sobre dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico, ganhar dinheiro.
A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a perda financeira, a perda do dinheiro pode levar uma empresa a falir, a Sim. fechar as portas, a desempregar pessoas. Então, não é só o dinheiro, é o impacto daquela perda pode causar em toda uma sociedade que está ali em volta daquilo. Entendi. Quais os principais desafios hoje? O senhor falou que chegou numa empresa, né, que estava perdendo em média de 5 mil por mês em questão de estoque. O senhor sugeriu contratar uma pessoa para cuidar disso e o responsável pela empresa disse que não, que preferia não fazer. É um desafio. Por que que normalmente a empresa acaba não aderindo ou dando importância a essa, vamos chamar de matéria, não sei, de logística, né? Esse setor. Por Ó, quê? tem um. Quais são as desculpas que o mercado tem apresentado para isso? O Sebrae tem um. Eu não baixei o do ano passado. O Sebrae tem uma análise de perfil dos pequenos e microempresários brasileiros. Sim. Cerca de 74% desses micros e pequenos empresários não têm curso superior. Não quer dizer que ter curso superior seja melhor ou não, tá? Mas muitos deles só terminaram o segundo grau e não se especializaram em nada. Abriram um negócio e estão tocando a vida. Ou é herança, às vezes, do pai que deixou, ou ele tem essa habilidade. Trabalhou numa empresa de material de construção e abriu uma lojinha de material de construção. Trabalhou numa empresa de segurança privada e abriu uma lojinha para vender câmera e circuito de segurança, enfim. N e N casos. Uma das coisas que muito acontecem é essa falta de conhecimento. Muitas pessoas acham que sabem e vão tocando. É o que eu costumo chamar de trocar dinheiro. A pessoa sobrevive. Ela vende, compra, paga as contas, paga a ração do cachorro, paga o telefone, a gasolina, a escola do menino, a escola de balé, o piano, e vai tocando na internet, vai no final de semana, come um caranguejo, toma uma cerveja e vai tocando a vida. Isso não é lucro? Do ponto de vista dele, sim. Do ponto de vista empresarial, não. Porque muitas pessoas confundem o CNPJ com o CPF. Sim. Ou seja, a empresa é empresa. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma conta PJ. Tudo que eu ganho PJ vai para a conta PJ. O meu ganho pessoal vai para a minha conta pessoal. Eu não misturo as duas contas. O que é comum nas pequenas empresas é essa mistura. Ah, tá errado, Sérgio? Não. Desde que ele tenha controle. Né? Ou seja, meu Prolabore é 5 mil por mês. Beleza. Eu posso ir tirando da empresa ao longo do mês até completar 5 mil? Pode, por que não? O que não pode é eu ir tirando sem controle. Então tem que ter um cuidado com isso. Né? Isso pode descapitalizar a empresa, a ponto de não reinvestir. E não reinvestindo, você vai sobrevivendo. Qual o cuidado que a gente tem com essa questão de sobreviver? Tá errado? Não, não tá errado. Mas eu deixo de investir, eu deixo de fazer uma nova aquisição, eu deixo de abrir uma filial, deixo de abrir um mercado. Enfim, eu posso crescer. Mas eu recomendo sempre tomar cuidado, não fazer essa mistura. Vamos falar um pouco de precificação? Tem a ver com logística? Também tem a ver com logística. Se eu compro esse chocolate de R$1 e vendo de R$2, eu tenho um lucro de 100%? Não. Por quê? Por que não? Primeiro que você gastou para comprar. Né? Eu não gastei R$1? Sim. E só foi isso? O que mais entraria nessa conta? Você foi de ônibus, você foi de moto, você foi de carro comprar esse chocolate, você só comprou esse chocolate ou comprou mais coisas. Né? Você vai embalar isso para vender. Vai levar quantos dias para você vender? A sua casa, onde você vai armazenar isso, e a energia que você tem que guardar isso na geladeira, se for algo para a geladeira. Então, tem uma série de variáveis que, ao final, você vendendo por R$2 não vai lhe dar 100% de lucro. Né? Não existe essa conta, essa ideia de vender 2 vezes o valor, você vai ganhar 100%. Então, isso quer dizer que se eu comprar a R$1 e vender a R$2, aquele outro R$1 eu não posso ir gastar na minha vida pessoal, porque ele não é esse 100%. Não é esse 100%. Eu tenho que colocar tributos, eu tenho que colocar todos os investimentos que foram feitos para chegar na minha mão e poder ser Mesmo vendido. que você não seja formalizado, um MEI, que você tem que pagar seus tributos. Falar o MEI mais simples, né? Sim. Você vai ter que gastar, nem que seja um coletivo, para ir para voltar para comprar de novo. Vamos supor que você mora aqui no Vilela e precisa ir ali na Feira do Malhado, naquelas lojas de atacado, comprar.
Vou fazer propaganda do Planeta Doce do meu amigo Josevaldo. Você foi lá no Planeta Doce e comprou aquele potinho de paçoca, Sim, que deve estar custando R$ 20. R$ 20 são 50 paçocas, então cada paçoca sai a 50 centavos, sim. mais ou menos, né? Fazer conta de padeiro aqui. Aí você vai vender R$ 1. Aí você acha que ganhou 100%. Você não ganhou 100%, porque você gastou um transporte para ir comprar e um transporte para voltar para você vender aqui no Vilela. Sim. Aí você vendeu tudo. Se você vender R$ 1, você vai ganhar R$ 50, que vem 50 ali dentro. Aí você vai pegar 20 para comprar um novo pacote, uma nova embalagem para voltar para vender. Esses 30 você vai ter que gastar com transporte, com sua alimentação, com seu lucro. Se você tira uma parte e guarda, beleza, mas se você gasta, o que é que vai acontecer? Você vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que ir lá comprar para vender, para ter o lucro. Uma coisa que as pessoas confundem muito é o lucro bruto, Sim. né? E a margem de lucro líquida, aquilo que sobra depois que você pagou tudo. Pagou o Prolabore, pagou os impostos, pagou o funcionário, pagou a embalagem, pagou o transporte, pagou tudo, sobrou lá R$ 10. Aquele valor pertence à empresa. Aquela margem de lucro líquida pertence à empresa E não o e empresário. não ao empresário. Entendi. Então você vai deixar aquilo ali para o negócio. Ao final do ano, você ganhou lá 5 mil vendendo paçoca. O que é que você pode fazer se está tudo pago? Eu posso pegar esses 5 mil e aumentar minha venda de paçoca, passar a vender no Malhado, passar a vender no Nelson Costa, passar a vender no centro, ou continuo vendendo aqui e ganhando 5 mil. É uma Perfeito. decisão sua, tá? É uma decisão que cabe ao empresário. Mas ele não deve misturar as duas coisas. Entendi. E nessa parte aí, quando vamos pegar esse mesmo exemplo e trazer para a logística, quando você fala dessa logística, você está falando não só do transporte, de ida e de vinda, mas a questão de como vender, como. Me explica melhor sobre Pronto. dentro Vamos desse falar de contexto. Né? duas situações. Eu pego esse doce está em sua mão, que foi fabricado por alguém, um fabricante, e resolvo tirar essa embalagem, né? Fazer uma embalagem diferenciada, botar um recheio, fazer alguma coisa para vender. Então, todos esses itens eu vou anotar para precificar. Aí eu tenho que incluir tudo que eu vou gastar, energia, água, embalagem, meu tempo, que as pessoas não costumam botar o valor do trabalho naquilo ali. Então, a pessoa que faz unha, ela tem um custo do trabalho dela, além do lucro. Muita gente só coloca o lucro e Entendi. não o valor do tempo que você gasta para fazer aquilo. Um bolo, uma unha, a lavagem de um carro tem um tempo para fazer. Então, a gente precisa colocar tudo isso. Uma outra coisa importante, Salatiel, é definir o mercado que você quer atuar e o público-alvo que você quer atuar. Um exemplo, se você só quer atuar aqui no Teotônio Vilela, para quem que eu vou vender esse doce a R$ 1? Eu preciso definir, é para criança, é para jovem, é para adulto, é para idoso. Eu preciso definir meu público. Qual é a faixa desse público? Quantas pessoas tem aqui no Vilela que vai atender, vai consumir o meu produto? Eu preciso fazer isso. Esse estudo, apesar de ser algo teoricamente complexo, não é. Você pode fazer uma pesquisa aqui no bairro mesmo, saber quantas pessoas tem aqui nessa rua Sim, principal, que sejam do gênero feminino, que tenham uma idade até 20 anos, entre 20 e 40, você pode fazer isso facilmente. perfeito. Então você vai ter uma ideia disso aí. As empresas, infelizmente, não fazem, né? Não buscam conhecer que mercado eu quero atingir. Eu posso vender esse mesmo produto lá no Nelson Costa pelo mesmo valor que eu vendo aqui no Vilela? Teoricamente não, né? Porque tem uma Teoricamente não, logística, tem todo um porque você tem um processo. custo para levar esse material lá para o Nelson Costa. Outra coisa, esse valor à vista é o mesmo valor que se eu vender no cartão de crédito? Uma boa pergunta, porque me parece que há uma lei que não poderia fazer, quer dizer, você não pode dizer, você não pode colocar lá, no cartão de crédito é mais caro 10%. Seria necessário embutir já esse preço e gerar,
É possível fazer o desconto. Você pode fazer a palavra contrária, até onde eu sei é. Se esse produto custa R$ 1, eu coloco, ó, à vista eu dou 10% de desconto, e não o contrário. Esse produto custa 90 centavos, mas se você for passar no cartão, você vai ficar R$ 1. Não. Existe isso? A lei, ela fala que você pode ter o produto com preços diferenciados, desde que seja exposto para o consumidor. Deixa claro isso. Tá? Então eu posso chegar nessa bala, ter lá uma plaquetinha à vista em dinheiro R$ 1. No débito, à vista ou Pix R$ 1. Cartão de débito R$ 1,05. Cartão de crédito R$ 1,10. Claro que o cálculo da precificação já tem que estar incluso o percentual que eu pago por estar utilizando o cartão de débito, que é em torno de 3% do valor da venda. E no caso do cartão de crédito, varia muito de operadora para operadora, mas vamos colocar 5%. Se a máquina for alugada, eu tenho que colocar também o custo da máquina alugada. A taxa do banco. A taxa do banco. Tudo isso tem que estar incluso nessa precificação. Mas eu posso, a lei Sim. permite, desde que esteja discriminado. O que não pode, teoricamente falando, é o que você comentou agora há pouco, né? Falar para o consumidor em relação ao aumento do valor que está ali colocado à vista. O valor à vista é R$ 10. Se você vender no cartão é 11. Se não está explícito isso, você fere o Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Uma coisa que acontece muito é que a pessoa já coloca... A pessoa, quando a gente fala a pessoa, é a empresa, tá? Sim. Já coloca o valor a crédito. Então, essa mercadoria custa R$ 10 no crédito. Se eu chego lá e pago R$ 10, a empresa, teoricamente, está lucrando mais. Sim. Se eu peço um desconto, a pessoa vai dar um desconto para eu pagar no dinheiro. Se eu coloco no cartão de débito, vai ser no mesmo valor do que seria no cartão de crédito. Eu acho isso confuso. Até para você gerenciar quanto é que eu estou ganhando por produto. Entendi. Tá? Mas as empresas fazem assim. Uma outra coisa que as empresas não fazem, que é muito comum, é vender a crédito e pedir ao banco que antecipe aquela receita fazendo o desconto. Isso é um risco muito grande, porque além de eu estar perdendo dinheiro por estar antecipando, eu estou vendendo com uma margem de lucro menor que eu não sei quanto vai ser. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi. Mas é comum, muitas empresas fazem isso. Tá? Entendi. O que é logística reversa? Lá vem você. Tem-se uma ideia de que logística é tudo aquilo que vai e logística reversa é tudo aquilo que vem. Não é assim, né? Sim. Muita gente acha que a logística reversa é trazer de volta o que você levou para o cliente, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos obriga os fornecedores a recolherem os seus resíduos, né? Tanto que eu acho que agora em agosto é o prazo final para acabar com os lixões no país. Né? Sim. Eu tenho até que dar uma olhada nessa lei aí para ver se está tudo atualizado, se não houve nenhuma mudança. Mas a ideia é que agosto não tenha mais lixão no país, tá? Para destinação inadequada. Logística reversa, basicamente, se a gente pensar de uma maneira bem simples assim, é a sua capacidade de reutilizar, de repensar, de reciclar, né? Sim. Hoje, antigamente só eram 4 R's, hoje já são 8 R's, né? Então, se a empresa ela tem essa embalagem que você está em sua mão e você consome o produto e a embalagem você joga fora, esse resíduo vai ter uma destinação que a ABRELP chama de RSU, resíduo sólido urbano, ele vai parar no lixão inadequadamente ou no aterro sanitário legalizado, que é o mais correto. Entendi. Tá? Eu posso reciclar essa embalagem? Você não vai conseguir reciclar em sua casa. Né? Então, existe um hiato, um intervalo na legislação que diz assim, eu compro uma televisão e levo para casa com a sua embalagem. A embalagem tem plástico, isopor e papelão. Eu faço o que com isso em casa? Eu tiro a televisão e devolvo tudo isso para a loja que eu comprei? Não. Não. A legislação diz que sim, que o fornecedor tem que ser responsável por esse retorno. O que é que a gente faz? A gente bota na porta de casa, alguém que recolhe papelão leva para vender o papelão nas empresas que compram. O isopor, aqui em Ilhéus, que eu saiba, não tem ninguém que faça reciclagem de isopor ainda, né?
já existem vários estudos em relação a isso, e o plástico, algumas pessoas compram. Mas você, na sua casa, vai ficar armazenando papelão para vender para a pessoa que compra papelão? Não. Não. Né? Nós, em nossa casa, a gente não consegue fazer isso. Ficar armazenando garrafa PET, garrafa plástica em casa até formar 10 quilos para chegar ali na Avenida Esperança ou ali na Avenida Ubaitaba, que tem muita empresa de reciclagem, para vender. Seria uma logística reversa disso. Entendi. A gente não vai fazer isso. A gente bota dentro do lixo, coloca na porta de casa, o caminhão passa, joga tudo, mistura tudo ali e leva para o aterro. Onde é que está a logística reversa aí? Então, trazendo para as empresas, a questão da logística reversa está muito no sentido de o resíduo que eu gero ser reutilizado, ser reaproveitado, ser repensado. Então, uma empresa, por exemplo, vamos pensar numa empresa que compra muita mercadoria em caixa plástica, em caixa de papelão. Ela pode, ao final do dia, juntar e entregar alguém que faz esse recolhimento para venda. Ela já está fazendo uma parte da logística reversa. Sim. Tá? Empresas como farmácias, por exemplo, elas têm embalagens plásticas resistentes que vai e volta. São embalagens desmontáveis, onde a mercadoria chega na farmácia, as pessoas, né, os trabalhadores tiram as mercadorias e a caixa é dobrada, então o volume dela diminui e ela volta para o ponto de origem. É logística reversa. Tem uma empresa em Tabuna que faz etiquetas adesivas que eu fui consultor por 12 anos, que os tubetes dos rolos de etiqueta que entrega para o cliente, geralmente grandes empresas compram, ao final de um período ele passa lá e recolhe esses tubetes e volta para o processo produtivo. Isso é logística Isso reversa. gera redução de custo? Gera redução de custo, sim. Entrada de finanças? Normalmente entrada de finança não, mas redução de custo, sim. Porque eu deixo de comprar mais tubetes, consequentemente eu deixo de gerar frete, deixo de gerar emissão de gás carbônico com frete, porque eu estou reutilizando um produto que eu vendi e estou comprando de volta do cliente. Em alguns casos, faz-se um acordo, né, com o cliente para ele devolver aquela mercadoria que ele jogaria fora. Então, vamos imaginar uma grande indústria, Cargill, que compra esses rolos e dentro tem um tubete de papelão. Aquele tubete, depois que acaba o rolo, ele descarta. E isso vai para o lixo ou alguém que vai reciclar. Então, essa empresa tem uma embalagem lá que as pessoas vão jogando os tubetes e ao final de um período a empresa vai e recolhe esses tubetes. Barrica Libor, ela vende o pallet que não é utilizado, a sacaria que é rasgada no processo, a manteiga que escorre às vezes da máquina, resíduos de pó de cacau, da casca do cacau. Então, tudo isso são resíduos que são recolhidos, armazenados corretamente e vendidos. Logística reversa. Pequenos empresários para fazer a logística reversa bem legal é mais difícil. Falta um dos grandes desafios, é uma pergunta, você acredita que um dos grandes desafios para o mercado entender isso é a falta de conhecimento e vou também dizer assim, a popularização disso? Eu encaro mais como política pública. Minha forma Eu de falo pensar. da parte de logística mesmo, do pequeno Sim. empresário entender que a organização da logística dele, né, do dia a dia, pode gerar maior rendimento, benefícios, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Só acredita que falta entendimento do médio e pequeno empreendedor, empresário, sobre isso e como resolver isso? Falta de conhecimento, eu acredito que não. Hoje eu costumo dizer que tem muito mais acesso à informação para qualquer pessoa do que eu tinha há 20 anos atrás. Sim. Né? Nós tínhamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Fale pelo Então, senhor. Né? Sou novo. Há 20 anos atrás, na virada do século, né, do final do século passado para esse início desse século, que quando o mundo não acabou, né, muita gente achava que o mundo ia acabar. E de lá para cá, de 2000 para cá, muita coisa mudou. Sim. Em termos de acesso à informação. Então, eu não acredito que seja falta de informação. Seria falta de interesse? Talvez um pouco de falta de interesse e falta de mostrar à pessoa que aquilo pode agregar valor ao negócio dele. Então, um pequeno empresário, vamos falar de uma mercearia, um pequeno mercadinho. O que ele gera de resíduo, que é o resto do plástico, o resto do papelão,
A opção que ele tem é armazenar aquilo ali e entregar alguém que faz o recolhimento daquele material. Já seria um bom negócio, ao invés de ele jogar simplesmente para ser recolhido pelo caminhão de resíduo que vai jogar no aterro sanitário. Ele estaria ajudando uma pessoa que faz aquele recolhimento, que vai vender para um reciclador, que vai pagar ele, que ele vai comprar com esse dinheiro, ele vai comprar uma mercadoria, economia circular. Então aí é interessante o pequeno empresário ter esse pensamento. Se eu fizer isso, vai ajudar a economia local a se movimentar, vai deixar de ir para o lixão, papelão, alumínio, vidro, plástico, vai. Então isso é uma mudança de pensamento. Por que eu falo de política pública? Ilhéus já deveria ter mais cooperativas de tratamento de resíduo para ganho financeiro. Sim. Existe muita empresa que compra papelão, plástico e alumínio. Muitas aqui em Ilhéus. Eu acho que ali na Avenida do Baitaba e Esperança tem um bocado. Mas, em termos de política pública, não existe cooperativas para fazer esse trabalho. Eu vejo caminhões carregados de plástico, que é simplesmente amassado, joga num bag, num grande bag, um big bag, joga em cima de um caminhão, o caminhão vai levar para algum lugar. Se essa cooperativa pegasse esse plástico, triturasse, derretesse e vendesse o que chama-se de as pelotinhas, né, de plástico, isso geraria um valor agregado maior, porque as indústrias preferem comprar já essas pelotinhas de plástico, porque ele já joga no processo produtivo dele, sem fazer mais nada. Então isso gera valor agregado. Entendi. Tá? O alumínio, tem empresas que já tem uma máquina, uma prensa, que já amassa e já sai os quadrados, vamos dizer assim, os cubos. Então as empresas que compram alumínio para usar no seu processo produtivo preferem comprar esses cubos que ela já joga direto no processo produtivo, do que comprar as latas simplesmente amassadas, porque ela vai ter o trabalho de fazer isso. Entendi. Então os empresários podem fazer. Ah, eu vou ganhar dinheiro com isso? Aí é que entra onde eu quero dizer. Quando a pessoa acha que não vai ganhar dinheiro, ela perde o interesse. É igual aluno que perde o interesse em fazer uma atividade porque não vai ter ponto. Então muitos empresários precisam mudar a mentalidade de fazer a parte dele, todo mundo fazendo, vai ganhar a economia circular daquele lugar. Só para você ter uma ideia, fazendo uma conta rápida de padeiro, nós geramos em média 1,1 kg de resíduo por dia, cada um de nós aqui em Ilhéus. 1,1 kg e 100 gramas. Sim. Tá? Se a gente pega a população urbana de Ilhéus em torno de 150, 160 mil habitantes, são 160 toneladas por dia, 160 mil quilos. Se você pegar 160 mil quilos vezes 25 centavos, vai dar 40 mil reais por dia. 25 centavos é um preço médio baixo para papelão, plástico e alumínio. Alumínio é mais caro de todos, né? Sim. Então, se você pega 40 centavos ou 40 mil por dia vezes 365 dias por ano, você vai ter milhões de reais por ano que a gente está jogando no lixo. Literalmente no lixo. Literalmente no lixo. É uma questão cultural? Ou Ilhéus ou outros municípios também? Brasil. A nível Brasil, assim. A ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Coleta de Resíduos no Brasil, em 2023, dados, né, que foram gerados em 2023 relativos a 2022, apontou que aproximadamente 75% dos resíduos coletados no Brasil têm destinação inadequada. 5 milhões de toneladas, ninguém sabe para onde é que vai. Ou seja, não foi coletada, nem teve destinação adequada. Então, está por aí, né? Ou seja, é uma questão de consciência. Conscientização, desculpe. Sim. Por isso que eu falo em política pública, né? Se Ilhéus, por exemplo, os novos prefeituráveis aí, tiver essa visão de coleta seletiva e reciclagem, reuso, gerando valor, provavelmente a gente começa a mudar essa mentalidade do empresário também, porque ele quer ganhar dinheiro. Quem não quer, né? Mas se aquilo não vai gerar valor agregado para mim, por que eu vou me preocupar em fazer? Entendi. Então é um grande desafio. Sim. É um grande desafio. Falando de logística, e vamos falar agora um pouco de inovação. Tivemos a Semana de Inovação do Sebrae. Sim. E falamos muito sobre diversos tipos de inovação, né? E de ferramentas de inovação, para ser mais claro, né? Porque a inovação começa primeiro mental.
Inteligência artificial, ela ajuda no processo de logística? É possível? O senhor já utiliza? Como é que funciona É uma isso? coisa interessante, né? A gente estava na Semana de Inovação, eu fui nos 5 dias, né? Fui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Eu não né? quero nem lembrar. 18 podcasts aqui. E uma coisa me chamou a atenção, que eu estava conversando com uma das alunas que estavam lá, e eu perguntei a ela, e o pessoal apareceu, e disse, professor, eu só vi 2 pessoas aqui, das que eu perguntei, né? Ou Uhum. seja, um evento de graça, que não é de graça, a gente sabe que não é de graça, Sim. mas um evento gratuito, e as pessoas não foram. Várias palestras vazias de público. Então, eu fico pensando, por que não foram? Né? E aí me remete a um trabalho que a gente fez com uma aluna de TCC, onde cerca de 70% dos MEIs em Ilhéus, na época que nós fizemos essa pesquisa, não faziam curso do Sebrae porque não tinha tempo. Eu falei, mas a semana foi à noite, né? Por que não ir? Falta de interesse, né? Falta de, talvez, o que é que isso vai me agregar de valor, né? As Então, pessoas normalmente querem solução para dor imediata. é, Se e fosse uma semana do banco para emprestar dinheiro emprestar dinheiro a juros 0,0001% ao ano, e é tenho certeza muita que estavam gente. todos lotados. Então, voltando um pouco ao que você, né? Voltando um pouco, não, voltando ao que você perguntou sobre inteligência artificial, vamos voltar um pouco mais, Sim. né? Você que está nessa área de tecnologia há muito mais tempo do que eu, né? Eu comecei em O senhor está 81. querendo comprometer meu tempo, verdade. Eu comecei fazendo um programa para máquina programável Texas Instruments em 81, então eu vim acompanhando esse processo. Sim. Tá? Então, esse processo de inovação tecnológica, ela não começou agora. Ela começou há muito tempo atrás. Né? Na década de 90, 93, por aí, nós falávamos de telex. Né? Não existia fax. A gente, para fazer uma cotação, a gente passava um telex perguntando o preço daquela mercadoria. Tinha as páginas amarelas, não é do seu tempo, né? Mas tinha um catálogo de páginas Como que amarelas. não é do meu tempo? Né? Não quero denunciar não, mas Depois, foi do meu tempo. depois veio o fax, que foi Um avanço. uma revolução. Sim. Depois a gente começou a fazer comunicação entre as filiais através de um sistema chamado STM400 da Embratel, que era uma caixa postal que você mandava mensagem, a pessoa lia, devolvia, você abria essa caixa de mensagem e lia a mensagem que a pessoa mandou. A gente está falando de 93, 94. Né? Hoje a gente faz isso no WhatsApp. Sim. Os processos de automatização não começaram agora. Já começaram há muito tempo atrás. Quando a gente começou a utilizar as impressões, ou seja, as notas fiscais que eram datilografadas com carbono. A maioria das pessoas que vão nos ouvir, acho que nem lembram o que é isso, mas a gente, né, ia na Secretaria da Fazenda, perfurar os blocos de nota fiscal, voltava para a empresa, pegava ali o jogo, botava carbono, botava na máquina de escrever E serrasse uma. né, e datilografava a nota fiscal. Depois veio o computador imprimindo essa nota fiscal num papel carbonado. Opa, já foi um avanço. Depois, acabou o carbono, veio o papel autocopiativo, que você imprimia no computador e não precisava mais de carbono, que o próprio papel já tinha bolinhas de carbono no papel. Impressora LX300. As matriciais barulhentas, né? Uhum. E depois alguém disse assim, nós vamos acabar com o formulário contínuo de impressão de nota fiscal porque vem a nota fiscal eletrônica. E muita gente não acreditou e fechou as portas porque veio a nota fiscal eletrônica e acabou com isso. Ou seja, essa evolução ela já vem há muito tempo. Sim. Quem vem acompanhando já sabe o que vem por aí. A inteligência artificial nada mais é. Muita gente acha que a inteligência artificial é um robô que está sentado aí atrás lhe dando as informações. Não é. São softwares altamente potentes em capacidade de processamento que estão buscando informações em 5 bilhões de páginas que tem na internet, as chamadas Big Data, né, grande conteúdo de dados, e estão sintetizando isso numa velocidade extrema e trazendo para nós. Ou seja, vou dar um exemplo simples, né, do que é inteligência artificial para trazer depois para a logística. Meu pai fez uma série de exames há 15 dias atrás. Meu primo, que trabalha nessa área, meu sobrinho que trabalha nessa área de sistema de informação,
pegou todos esses exames, escaneou, jogou na inteligência artificial e a inteligência artificial deu um diagnóstico. Não foi um médico, né, que estudou 5 anos, 6 anos, fez residência, não sei o quê. Foi um processador através de um software de inteligência artificial que leu várias coisas, sintetizou num diagnóstico. Ah, como é que ela faz isso? Ela lê milhares de artigos, milhares de documentos, milhares de exames, milhares de informações e sintetiza aquilo que é parecido. Então a inteligência artificial veio para ajudar. Ela já está ajudando há bastante tempo. Eu digo isso porque a gente faz mineração de dados, ou data mining, né, que é buscar informação na internet, todos nós fazemos isso. Sim. Quando um estudante vai fazer uma pesquisa, que ele bota lá um termo que puxa a informação, vem várias páginas, e a gente sai selecionando. A inteligência artificial fez o quê? Pegou tudo isso e sintetizou. Sim. Então, na logística, como é que eu posso utilizar isso? Foi apresentado na Feira de Inovação o B-Book para agências de viagem, e já existem softwares que fazem cotações de fretes no Brasil todo. Você coloca lá sua carga, o valor, quantidade, ele lhe traz valores de frete. Eu posso utilizar isso para fazer pesquisa de mercado, né? Onde é que tem essa mercadoria, em qual preço no Brasil e na Bahia? Também já pode ser feito isso. O que falta, Salatiel, é as empresas buscarem apoio para ver onde é que eu posso buscar essa informação. Você sabe onde buscar e eu sei onde buscar. Mas e o empresário, seu Zezinho, Dona Maria, seu João, que está lá na ponta de uma mercearia, numa loja de material de construção, num pequeno negócio, como é que ele vai buscar essa informação? E aí que eu te perguntei se essa falta da popularização desse conhecimento, aí eu vou falar para o seu Zezinho, para a Dona Maria da mercearia ali da esquina, não seria um grande desafio para... vou falar para a TITV como um meio de comunicação, vou falar também para o professor Sérgio, que é a autoridade no assunto. Quem sou eu? Né? Não seria melhor a gente pensar numa forma de popularizar ainda mais, para dar mais acesso a essa informação? Porque assim, nem todo mundo realmente vai sair para ir ao Sebrae. Apesar que o Sebrae também vai à porta de todo mundo. Vai. Isso é fato. Né? Então, eu sei que falta um pouco de vontade, mas não seria interessante a gente popularizar ainda mais esse conhecimento para todos? Só vejo uma maneira, através de cursos, palestras, seminários. E aí, né? que eu queria chegar. Não Porque o tem professor Sérgio faz isso. O Sebrae faz isso, eu faço isso, vários organismos fazem isso. Uma coisa que está me preocupando muito hoje, nesse sentido, é que todo mundo acha que sabe tudo. Né? Principalmente as gerações Z e Alfa, são as últimas gerações mais Sim. próximas, né? As gerações mais para trás, a geração milenial, centenial, elas já buscam essa informação. Mas o que é que eu percebo? Se aquilo não vai me agregar valor, eu perco interesse. Se aquilo eu não posso utilizar imediatamente para ganhar dinheiro, eu perco interesse. Porque eu estou muito envolvido ali no processo. O mais interessante para você que é empresário, para qualquer empresário de qualquer segmento, é sair e olhar de fora. Mas o seu Zezinho, Dona Maria, que está lá no dia a dia, ela que abre, ela que fecha, ela que compra, ela que paga, ela que faz tudo. Ela está no operacional o tempo inteiro. Ela está no operacional o tempo inteiro. Hoje, várias empresas, vou dar um exemplo, né? Que geram equipamentos para o PDV, ponto de venda, já tem softwares para dar esse apoio de gestão de estoque, gestão financeira, de fluxo de caixa. Sim. Mas a pessoa que está ali atrás não sabe utilizar. Aí é que entra o Sebrae, aí é que entra um especialista para ajudar essa pessoa a usar aquela ferramenta. De Entendi. Como utilizar aquela ferramenta da melhor maneira possível. Então, falta sim, como você bem falou, essa divulgação. O Sebrae faz isso o tempo inteiro. Perfeito. Nos últimos meses, a gente foi em vários eventos gratuitos do Sebrae. Sim. Ou amanhã mesmo, a gravação vai chegar depois para vocês, mas amanhã mesmo tem em Itabuna um evento do setor moveleiro, né, do Sebrae. Sim. Ontem nós estávamos em Itacaré num evento da Circuito Agro do Sebrae. Então tem evento todos os dias do Sebrae. O Sebrae é um parceiro extremamente importante, fundamental para o nosso crescimento, abre portas, não só gera conhecimento, né? Porque as pessoas querem muito a questão que agregue dinheiro,
e não vou nem falar valor, porque valor, né, conhecimento é valor. Sim. Muitas vezes que a geração de dinheiro, de lucro financeiro, mas não está agregando, para isso precisa agregar valor, ainda mais num tempo de avanços tecnológicos e inovação constante. Vou dar um exemplo, aproveitando o que você falou. Tem uma moça que ela tem uma lojinha que vende perfumes de várias marcas, né? Aí eu chego para ela e diz assim, tal produto você tem, vai chegar terça-feira. Como é que ela sabe que vai chegar terça-feira? Não tem um computador na loja dela, então tá tudo na cabeça dela. O que hoje já existe no mercado, fácil e não é custoso, são tecnologias de hardware e software para gerenciar isso. Sim. Ou seja, ter ali o estoque do que tem, a minha média de vendas daqueles produtos, quanto tempo leva para aquela mercadoria chegar de cada fornecedor, de cada fornecedor, e os pedidos que meus clientes estão fazendo. Tudo isso o sistema daria para a pessoa gerenciar melhor. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer isso. E às vezes muitos empresários não têm esse conhecimento. Eu recentemente comprei um produto de uma empresa, que é uma Del Colônia que eu gosto, e no outro dia estava na minha porta. E-commerce. Como é que esse negócio chegou? Na realidade, eu fiz o pedido via site, o site mandou, né, para o centro de distribuição que fica em Simões Filho. Simões Filho já jogou na rota que vinha para Ilhéus, chegou na mão do entregador que foi bater em minha porta. Então, essa logística já existe. Sim. Ela já está aí funcionando 24 horas por dia. Você pode comprar uma mercadoria 2 horas da manhã, você vai dizer assim, tem alguém lá 2 horas da manhã para receber meu pedido? Tem. Tem empresas que funcionam 24 horas por conta da demanda de pedidos que chega do Brasil todo. Sim. Tem aviões que saem de São Paulo para Salvador, daquela empresa amarela, que faz Mercado só carga. Livre. Mercado Livre. Só faz carga. Sim. Né? Chega lá no centro de distribuição em Lauro de Freitas, distribui para o Nordeste todo. Então, isso está acontecendo o tempo inteiro. E as ferramentas de controle, de diagnóstico e de indicadores de desempenho estão disponíveis no mercado. Hoje o custo é bem menor. Infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de interesse, por falta de achar que aquilo não vai agregar valor para ela, deixam de buscar essas informações. Eu queria continuar muito esse papo, né? Só que ali minha produção já tá me puxando a orelha. A gente precisa voltar. A gente demorou muito. Não, está sendo muito bom, eu não vi a hora passar. Só ele falou sobre a questão do lixão, né? Agosto, é dia 2 de agosto de 2024, agora, o último dia permitido para ainda ter lixões, né? Precisa se transformar. Destinação inadequada. A destinação inadequada dos resíduos. Mas para fechar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, que é toda sua, e desse um conselho para quem quer empreender. E justamente voltado a essa área que o senhor atua, que o senhor trabalha, que o senhor ensina a gente a ter muito cuidado e com muita experiência. Por favor. Eu vou falar uma coisa que aconteceu recentemente. Um ex-aluno me procurou e me perguntou assim, professor, eu quero abrir um negócio, mas não sei o quê. Aí eu cheguei para ele e disse assim, você tem dinheiro para começar? Não. Você gosta de alguma coisa específica? Não sei. Então, como é que você quer começar alguma coisa se você não sabe o que você quer? Então, a primeira coisa que a gente orienta para qualquer um que quer começar eu vou empreender por oportunidade ou por necessidade? Vou por necessidade. O que é que as pessoas precisam mais? O que é que você sente falta na cidade que você procura e não acha? O que é que está dando dinheiro hoje que é fácil de fazer? O que é que eu sei fazer bem, que as pessoas dizem que eu faço bem? Então, é esse o caminho. A primeira coisa a fazer, a primeira dica que eu dou é que você faça essas perguntas, né, antes de começar a gastar dinheiro. Alguns anos atrás, uma pessoa nos procurou para fazer um diagnóstico e a gente cobrou, na época, R$5.000. E a pessoa ia abrir um negócio de R$500.000. Ela nos chamou inapropriadamente de um termo meliante e a pessoa abriu o negócio e quebrou, porque ela queria abrir numa rua que a gente disse que não ia dar certo. Bem feito. Porque não tinha público naquela rua, não tinha quantidade de pessoas para aquele negócio. Então, às vezes, é melhor você procurar uma faculdade. Nós temos aqui a Faculdade de Ilhéus, nós temos a UESC, tem um departamento de administração que faz esse trabalho. Procure o Sebrae, primeiro se informe.
procure pessoas que possam lhe ajudar antes de você começar a gastar. Se você já tem um negócio e você quer crescer, ou você quer continuar pelo menos sobrevivendo, mas sobrando um dinheirozinho para ir a Itacaré, passar um final de semana com a família, existem também os especialistas nessas áreas de contratação de pessoas, de logística, de contabilidade, de gestão financeira, gestão tributária. O Sebrae está aí com N cursos. Procure, porque muitas vezes as pessoas acham que sabem e não sabem. Muitas vezes as pessoas só estão trocando dinheiro. E o objetivo é que você se mantenha no mercado. A gente chama de empregabilidade sustentável, que você se mantenha perpetuamente no mercado. Conheço empresas de 20 anos que estão aí no mercado e continuam do mesmo jeito, pecando do mesmo jeito, mas estão sobrevivendo. Mas chega no final do ano, está tão cansado que não consegue nem em Serra Grande passar um dia naquela famosa bica que tem ali. Tá bom, pessoal? Cachoeira, mas é bica. É isso, eu não posso falar essas coisas, mas já falei. Gente, eu quero agradecer, mas antes de fechar, eu queria saber como é que a gente faz para encontrar o professor Sérgio? Rede social, telefone? Atualmente, né, nesse momento, nesse semestre, eu estou dedicado ao mestrado. Né? Era uma busca antiga minha. Continuar estudando, apesar de quase 60 anos. Eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, gosto de ler. Jovem. E eu estou fazendo mestrado na UESC em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, né, com um projeto que fala sobre a logística de distribuição e a logística reversa do coco na costa do cacau, Canavieiras, Una, Santa Luzia, Uruçuca, Itacaré e Ilhéus, que no ano de 2022 produziu 19 milhões de frutos de coco e a gente não sabe a destinação que teve esses 19 milhões. Foi transformado em resíduo, foi transformado em fibra, em pó, em água, enfim. Então, meu projeto de mestrado versa sobre isso. Então, a partir do segundo semestre, eu vou ter uma folguinha, aí eu voltarei às consultorias. Então, eu posso ser encontrado no Instagram, @prof.sergiodavi, demudo no final. O YouTube, o canal do YouTube, a gente está preparando para começar a falar sobre gestão. Tem um projeto aqui para apresentar a TITV, que a gente pode semanalmente falar sobre um ponto. São 54 pontos, então semanalmente daria em um ano a gente falar de 54 pontos para ajudar os... Que já está aprovado o projeto. Os empresários, né? E estou à disposição. Gente, eu falei com o professor Sérgio, e para quem já acompanha alguns conteúdos nossos, ele é esposo de Soraya. Eu tenho que me comportar aqui. Professor, muito obrigado. Prazer foi meu. Deus continue te abençoando, que os seus projetos e seus sonhos e sua família seja eternamente abençoada. Porque eu sei que Amém. O quanto vocês são também abençoadores. Tá bom? E como eu lhe falei, ia precisar de uns 8 podcasts, né? Então... Vamos voltar, claro que vamos voltar. Viu? Tem bastante coisa ainda para falar. Gente, até mais. Deus abençoe. Até o próximo episódio.